A nossa conversa de hoje é sobre as maneiras que Deus tem de falar com nós, né? Ficamos pensando, recebemos muito essa pergunta: como Deus pode falar comigo? De que maneira Ele pode se comunicar comigo? Eu sou Maico Madureira, esse é Dejair Alves, nós somos Resgate de Vidas, estamos aqui para mais um vídeo de discipulado com você. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E no seu sangue. Como Deus fala com a gente? Bom, Maico, a gente vai começar com uma das formas maravilhosas que Deus deixou. Nós, como cristãos, nós conhecemos, nós procuramos entender, procuramos ler a palavra de Deus, né? Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16, diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está aqui uma forma que Deus fala com a gente, através do quê? Da sua palavra, como instrução, como conselho, como dar uma direção, né? E para fazer o quê? Coisas boas, uma boa obra. Então, quer dizer, já está destruindo um caminho melhor, um caminho mais excelente, que é a obra do Senhor, ou seja, na justiça, no amor, né? Que a gente lendo a Bíblia, é como se fosse uma bússola. Eu sempre falo, né? Nós, como cristãos, a gente tem essa fala, né? Hoje, se você vê uma geladeira, ela vem com manual, qualquer hoje instrumento vem com manual, e a gente tem essa palavra, a Bíblia Sagrada, como uma bússola, como um manual para o ser humano. Então, quer ver Deus falar contigo? Leia a palavra de Deus, busque as escrituras sagradas, que ali Deus vai falar com você. A palavra de Deus, ela mesmo já vem inspirando isso, que Deus fala conosco, né? De várias formas, de várias maneiras, sabe que às vezes o homem não percebe ou não atenta à voz de Deus falando. Então, ou seja, hoje aqui eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela é um instrumento para falar com o homem. Deus deixou essa palavra, que é a boca de Deus, para conosco falar, né? Eu queria que Deus tanto falasse comigo, que Deus usasse isso, que Deus usasse aquilo. Quando você abre a Bíblia Sagrada e você começa a ler, você vai ver Deus falando com você, como falou comigo um dia, falou com o Maico, e fala até hoje, vai falar para aquele que quiser, sabe? Aquele que tiver vontade de ouvir a voz de Deus, comece a ler a Bíblia, começa a buscar a palavra de Deus para o seu ser, para o seu intelecto. Você vai ver como é bom ouvir a voz de Deus através das tuas escrituras. Só que não é só através das escrituras, tem outras maneiras, né, irmão Mike? Sim, com certeza. Falando da Bíblia, porque nós às vezes começamos a falar das escrituras e achamos que isso daqui é um livro antigo, que aconteceu tudo há muitos anos atrás, e não acreditamos na inspiração divina que esse livro tem, que esse livro possui. E a Bíblia mesmo fala que ele é um livro inspirado por Deus, foi escrito por homens inspirados por Deus. Tanto é que eu convido você que está em casa a fazer esse desafio com você mesmo, porque já aconteceu comigo, como o DJ mesmo falou, isso acontece conosco, é natural. Às vezes a gente está com uma situação, com um problema, com um dilema, com uma dúvida, uma bifurcação nas nossas vidas, que a gente não sabe se vai escolher a direita ou a esquerda. A gente dobra os nossos joelhos, fala com ele e a gente sai daquela oração e, nossa, eu não tive resposta, vou ler um pouco a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, a palavra de Deus fala no seu coração, aquela dúvida que você tem, ela sai do teu pensamento e você recebe um direcionamento de Deus. É uma das maneiras de Deus falar. Deus é multiforme em falar com o homem, ou seja, ele tem diversas maneiras, mas uma das expressões dele mais direta é a palavra dele. Bíblia fechada, livro. Bíblia aberta, boca de Deus falando com o homem. E quando Deus, outra maneira que Deus tem para falar com a gente é o Espírito Santo.
Eu acho magnífico o momento em que Jesus, né, quando ele se apresenta para os discípulos, e ele já após sua morte, né, na sua ressurreição, e os discípulos ali, eles estavam reunidos num lugar atribulado, pensativo: o que será de nós? O que será de nós agora? Porque o mestre morreu. O mestre se foi crucificado, o que será? E às vezes nós se encontramos, DJ, nessa situação. Quantas vezes nós, mesmo lendo a palavra de Deus, orando, nos encontramos perplexos, perturbados, de uma maneira até, posso dizer assim, confusa, de não saber o que fazer. Aí vem o Espírito Santo. A Bíblia fala em João, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhe disse. É o próprio Jesus falando para os discípulos: fica calmo, fica tranquilo. Vai vir um camarada, vai vir um Consolador, vai vir o Espírito Santo, ele invadirá vocês de uma maneira tão magnífica que quando vocês se sentirem perdidos, vocês vão se lembrar daquilo que eu falei para vocês. Mas aí a pergunta, Dejaí, Jesus está no nosso meio, a gente viveu com Jesus, a gente seguiu Jesus, como é que então eu vou seguir o que ele falou? Como é que eu descubro? Aonde eu descubro o que Jesus falou? Na palavra, né? Não tem algo mais contundente, vamos dizer assim, do que a palavra de Deus nos ensinando o que Cristo deixou, o propósito que Cristo veio, né? E como o Mike falou, a multiforma de Deus falar com o homem. E o Mike falando ali me fez lembrar algo. Certa feita eu estava meio angustiado. Passamos por essa angústia, né? Estava angustiado, estava perturbado, na verdade, com alguma situação. E você sabe aquele momento que você ora e parece que não acontece nada? O céu se fechou. E você está ali, mas o que vai ser de mim? Por que eu estou passando por isso, o que está acontecendo? E eu estava vendo um ônibus. E eu falei ao Senhor, bem que o Senhor podia, por que eu estou nessa situação? Por que está acontecendo isso comigo? E eu estou passando antes de um viaduto e tinha um outdoor bem grandão, assim, que eu nunca mais esqueço, e estava bem assim, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu entendi que ali Deus usou uma forma, uma maneira de falar comigo. Por isso que lá em Jó diz que Deus tem várias maneiras. Deus, ele fala com o homem direto. Comigo eu entendo assim que toda hora, todo instante, todo momento Deus está falando. O que nós temos que ter é percepção. A gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo, à voz de Deus falando através de um outdoor, ou seja, como a gente lê, às vezes Deus usou uma mula, como falam, né? Mas Deus tem as suas formas. Deus usa a criação dele, sabe, para falar com a gente. É a forma que Deus tem. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver: acalma-te vento, aquieta-te mar. Para mim, eu vejo Deus mostrando para aqueles discípulos ali, tentando trazer, gente, olha com quem vocês estão. Peraí. Tá difícil, mas eu tô aqui. Olha, calma, olha com quem vocês estão. Fica quietinho aí, vento, dá uma calmadinha aí. Né? Então, Deus tem a sua forma. E quando Deus traz isso para nós, através da sua palavra, esse encorajamento, como diz aqui, ela é apta para nos ensinar, né? Para nos encorajar, para nos dizer que nós não estamos só. Tem um Consolador, tem um Espírito Santo. Agora busca, ora, sabe? Isso é bom, Mike, é interessante falar. Assim, e eu sempre gosto de frisar isso, porque às vezes você encontra pessoas que não entendem o que é ler a Bíblia. Eu mesmo já tive pessoas que, numa conversa, chegaram para mim e disseram assim: Michael, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não entendo ela, eu não sei o que eu estou lendo, e fica só aquela leitura, e parece que eu não gravo aquilo não entra em mim. Eu sei citar trechos de livros, de poema, mas quando eu leio a Bíblia parece que não entra. E não é assim, porque a Bíblia não é uma leitura comum, a Bíblia é uma alimentação. A Bíblia ela tem que ser consumida diariamente. Ela não é só feita pelo momento de aflição ou de precisão. Tipo, preciso. Eu vou lá na Bíblia agora porque eu preciso, né? Ou como muitas vezes a gente faz, vou lá no Google procurar um versículo específico que fala sobre o meu problema. Não!
A Bíblia não é para isso, a Bíblia é um alimento. Às vezes você está lendo, naquela hora você não conseguiu discernir aquilo que você leu, mas daí lá na frente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus é onipotente, onipresente, então ele está em todo tempo e em todo lugar, e ele sabe de todas as coisas. Então ele já sabe lá na frente que você vai precisar e você vai lembrar. Uau, o Espírito Santo de Deus se apoderou do meu pensamento, daquilo que eu me alimentei, me fez trazer à luz da palavra de Deus a lembrança do escape, de saber decidir para a esquerda ou para a direita, qual decisão tomar. Mas lembrando, você só consegue fazer isso se você ler. Então não leia a Bíblia como uma prática de leitura, mas como uma alimentação. A gente muitas vezes almoça mesmo estando sem fome, correto? Porque o horário de almoço, se eu não almoçar, vai passar aquele horário, eu vou estar trabalhando, eu vou estar fazendo qualquer outra situação e eu não vou ter tempo para me alimentar e a fome vai bater. Devemos nos alimentar da palavra de Deus em todo momento para não deixar essa fome bater. E nós conversando aqui, nós queremos passar uma outra situação que Deus fala com a gente muito importante. São muitas, mas essas três a gente queria frisar. Bíblia Sagrada, Espírito Santo e a terceira, a congregação. Deus fala na congregação, Deus fala entre a comunhão, Deus fala entre os irmãos. E para isso eu queria ler com vocês o livro de Colossenses, no capítulo 3 e no verso 16, que diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem-se, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então imagina só, você, nós, enquanto igreja, estamos aqui falando de Deus, estamos aqui falando de Cristo Jesus, o Nazareno, mas essa comunhão, essa prática, até essa mesa aqui de conversa, esse debate, esse vídeo que está sendo gravado aqui hoje, que vai para o canal do YouTube, onde será divulgado, até isso daqui é Deus falando conosco e com alguém. Talvez as pessoas que vão ver esse vídeo, que vão estar nos ouvindo, não tenham entendimento agora, nesse momento, do que está acontecendo. Mas Deus lhe fará lembrar na hora exata de tudo aquilo. Então, essa é uma outra das formas de Deus falar com o meio. Por isso que a gente vai na igreja. Por isso que a gente tem comunhão com os irmãos. E esse fator de ir na igreja, gente, é tão interessante, é tão bom, né? Existe várias formas de Deus falar com a gente, de várias maneiras, vários ambientes, né, deixando bem claro isso, que não é só dentro de quatro paredes, não. É em vários ambientes. Que eu estava assistindo algo muito interessante, que um camarada ele fez uma certa pergunta assim: o que você tem feito para Deus? E o camarada olhou: mas como assim para Deus? O que eu posso fazer para Deus? Ele: mas o que eu tenho feito para Deus? Porque Deus falou comigo que eu tenho que fazer algo por ele. Mas foi contigo, não foi comigo. Depois, mas quando Deus falou para mim fazer algo por alguém, que é para ele, aí eu percebi que eu tenho que fazer algo por alguém, ou seja, por alguma pessoa, por algum irmão. E eu comecei a ler aquilo ali, eu achei interessante, porque eu fiquei curioso. Do que se trata? Do que esse homem está falando? Daqui a pouco ele falou bem assim, gente, até tem um videozinho, ele fala sobre esse assunto, que ele parou num pedágio e veio uma voz para ele: apaga o pedágio da pessoa do carro de trás. Rapaz, Deus ele tem os seus meios. E ele saiu do carro, foi lá, pagou o pedágio e falou: já está pago o teu pedágio, você pode passar. E o motorista que ficou perplexo com aquilo, porque viu ele batendo no vidro e falou: mas o que esse camarada quer? Parou, trancou o pedágio, pra quê? Daí ele falou assim: não, tem o pedágio ali, tá pago, o senhor pode, teve um bom dia, que Deus te abençoe, né? Que tem dias aí de labuta
né, grandioso aí na tua vida. E, enfim, deu umas Abençoe palavras ele. de bênção para aquele homem, entrou no carro e continuou. E aquele homem veio dando um sinal de luz atrás dele. E falou, tá, mas por que tu fez isso? Daí ele falou assim, não, porque Deus pediu para mim fazer alguma coisa por ele. Eu estou fazendo por você e assim que seja em diante. E esse homem ficou encasquetado com aquilo. E daí ele foi, e ele era engenheiro civil. Camarada, ele era engenheiro civil. E ele, certa feita, estava também no pedágio. E falou assim, hoje eu vou fazer aquilo que aquele camarada, eu vou pagar um pedágio para alguém. Eu quero ver se Deus aí mesmo está no meio desse negócio. E ele desceu, tinha uma Kombi, parada atrás dele, ele foi lá e falou assim, ó, bateu no vidro e falou assim, eu paguei o teu pedágio. O pedágio está pago. Daí o camarada olhou para ele assim, começou a chorar. Aí ele falou bem assim, cara, tu tá pagando o meu pedágio? Ele, tô pagando. Dele, rapaz, era meu almoço. Que eu pedi para Deus, cara, eu sou da Bahia, eu vim aqui para esse estado aqui. Glória a Deus. Eu preciso de um emprego. E eu pedi para Deus me ajudar, tá eu, minha esposa, meu filhinho aqui atrás, e o único dinheiro que eu tinha para o almoço, eu estou pagando esse pedágio, que eu quero chegar em determinado lugar, tem um amigo meu lá, que eu quero ver se lá eu consigo me estagiar lá, ficar lá. Daí ele, tá, mas o que é que tu faz? Dele, bem assim, eu sou mestre de obra. Tava falando com o engenheiro civil. O engenheiro civil olhou para ele, tu é mestre de obra? Ele, rapaz, Deus está nesse negócio. Dele, me segue. Deu estadia para ele, deu um emprego para ele, e o homem está lá agradecido por Deus, ou seja, Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas de falar com a gente, mas a gente tem que atentar. Às vezes a gente não está atento pelo jeito que Deus quer falar com a gente, porque a gente imagina que Deus vai descer com uma voz, com um branido, aquela voz potente, grossa, assim, que vai chamar... E não, às vezes Deus quer falar num abraço de uma criança, num sorriso de um irmão, num pedágio, em algo tão comum, tão simples, porque Deus, na verdade, está toda hora falando com a gente. E a gente que não atenta. E nesse momento, tenho certeza que Deus está falando com você. Deus tem falado conosco e vai continuar falando. Amém. Até a tua vinda. Amém. Nós cremos nisso. Com certeza. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, mande nos grupos de WhatsApp da sua família. Por gentileza, ajude-nos a divulgar o nome de Deus e de Jesus Cristo, que essa é a nossa única tarefa. Muito obrigado. Deus te abençoe. O choro sua glória foi por amor, foi por amor.